perdoe nossos pecados. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, estamos retornando da Romaria Diocesana, que foi na manhã do sábado, ontem, celebrada por nosso querido bispo Dom João Bosco. Que alegria celebrar 37 anos da instalação da nossa Diocese de Osasco, intuição do querido e saudoso Papa João Paulo II, São João Paulo II, que juntamente com o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, construiu que são as 4 novas dioceses dentro da Arquidiocese de São Paulo, que é a nossa província eclesiástica, cujo o trabalho pastoral está sob os cuidados de Dom Otílio Pedro Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Ora, as 4 novas dioceses que foram criadas há 37 anos atrás, elas surgem num contexto interessante, político, econômico, e de uma igreja florescente, uma igreja vicejante, aonde a primeira coisa que podemos notar é um cinturão de pobreza em torno da arquidiocese, que tem como base a Catedral da Sé. A Catedral da Sé, podemos dizer, a igreja mãe, mas nem sempre foi assim, porque durante o tempo da construção, a igreja de Santa Efigênia virou a catedral, Ela se tornou a catedral para os assuntos que são de ordem pastoral, quando você tinha que reunir o Corpus Christi. Nossa paróquia aqui pegava o trem, descia na Júlio Prestes e em procissão caminhava pela rua Santa Efigênia para a festa do Corpus Christi. No passado recente da igreja, não participei, mas o padre Danilo me reservou estas memórias que são tão ricas da nossa igreja, lembrando que a igreja ela é viva e ela, com o passar dos anos, ela se revela. Por isso se criaram as dioceses de Santo Amaro, a de Osasco, de São Miguel e de Santo André. São 4 dioceses: São Miguel Paulista, a diocese de Santo Amaro, a diocese de Campo Limpo Paulista e a diocese de Osasco, que teve como primeiro bispo Dom Francisco Manuel Vieira. Ora, por que faço memória nesse primeiro momento, dentro da homilia, sobre essa realidade eclesial? É para lembrar que a nossa diocese, nesses 37 anos, nós tivemos um crescimento, não só populacional, uma reorganização regional, éramos poucas. Nossa região, se eu não me engano, eram 6 regiões, foram criadas mais 3 regiões, então somos 9 regiões pastorais. Tudo isso mostra para nós o trabalho e o zelo apostólico do bispo diocesano, que com seu conselho de pastoral, conselho de presbíteros, seus colégios de consultores, realiza esse trabalho. A nossa diocese tem o vicariato judicial, o padre Marcos Funchal é o responsável pelo tribunal eclesiástico, temos padres que ajudam, notários que vão dar o suporte jurídico, canônico, para as causas que são prementes na vida da igreja, Há poucos dias, atendendo uma pessoa: padre, eu quero me confessar, etc. Tudo bem, eu venho de outro lugar, mas eu gostaria de fazer a confissão. O senhor é casado? Padre, eu vivo com o marido, mas ele foi casado no passado, se divorciou. Eu falei: é simples, traga e vamos conversar para poder fazer o processo, um processo de nulidade matrimonial. Ela olhou para mim desconcertada. Pronto, percebi. Ela não quer casar com o marido. Mas depois ela olhou e falou assim: olha, padre, é difícil, A gente já vive junto há 20 anos, há muitos anos. E eu falei: meu irmão, minha irmã, se a senhora chama o marido, eu converso com ele,
E ele vai fazer um processo que vai dar a ele a nulidade matrimonial, porque ele já está há muitos anos divorciado e continua casado com a antiga mulher, por isso não se pode casar. Ah, mas acho que é melhor deixar do jeito que está. É menos problema, menos dor de cabeça. A igreja dá muito trabalho. E dá mesmo, dá muito trabalho. Mas a gente com caridade tenta demover essas ideias. Ninguém é obrigado a se casar com o outro, mas quando você se une com uma mulher, mesmo de maneira ilegítima, dê condições para que possivelmente você possa se casar com ela. Você não pode se fechar nesse ciclo que é pecaminoso, né? Não pode. Por isso o padre, ele tem habilidades para poder demover a pessoa dessas ideias, mas quando já não tem acesso, a pessoa que é interessada, que era o marido, não estava falando com ele, né? Então a coisa ficou o dito pelo não dito. Mas eu digo a você, meu irmão, se você está numa situação irregular aos olhos da igreja, você não pode comungar. E não podendo comungar é um grande problema espiritual, porque você pode não ter a graça de conosco alcançar a ressurreição. E olha que para nós que vivemos de maneira regular, é tão difícil se manter em estado de graça, porque você peca a todo instante. Imagine o padre é o maior pecador, né? Porque a gente escuta as pessoas, e porque escutamos as pessoas, temos que ter a graça de poder também esquecer tudo. Mas a gente muitas vezes fica indignado com certas situações e acaba pecando por motivos que não são diretamente ligados à nossa condição humana, mas por conta dos outros e do pastoreio. É um pecado. Às vezes, para mim, pecar é muito fácil, porque se eu não rezo o breviário, eu peco. Por isso o seminarista tem que rezar o breviário, desde a mais tenra idade, né? Desde o propedêutico, filosofia, teologia. Tem que rezar o breviário, que é a liturgia das horas. E rezar com espiritualidade, com silêncio, com contrição, com fé, fervoroso. E o padre, quando não reza, muitas vezes, é óbvio, né? Ele meio que comuta essa pena do pecado aí, porque ele está trabalhando, naturalmente. Mas há muitos que não rezam porque estão dormindo, né? Preguiçosos, né? Os padres dizem, nós estamos contemplando a Deus, né? O padre, em vez de rezar, vai dormir, não, à tarde, né? À tarde, é o maior pecado do mundo, né? A sexta da tarde, né? É um pecado grave, né? O padre tem que rezar, tem que procurar estar em comunhão dos santos, né? E por isso, quando rezamos o breviário, já como eu disse, desde o início, lá na filosofia, no propedêutico, a gente vai se habituando, e aquilo se torna parte de nós, a oração canônica. São várias horas canônicas que nós podemos fazer e devemos fazer, né? O sacerdote tem a missão, e ele assinou um documento dizendo: você celibatário, em primeiro lugar, viver a castidade é para todo cristão. O padre vive a castidade, mas ele assina um documento dizendo: eu nunca vou me casar. É um documento celibatário, né? Você tem que assinar, e assina. Mas, de fato, essas normas que nós temos na igreja propicia a todos nós a graça da ressurreição. Se você caminha com Cristo, se você procura amenizar e dar um remédio para a sua vida espiritual, se confessando, você pode ser um herdeiro do reino de Deus e alcançar a ressurreição. Mas muitas pessoas esquecem que a igreja tem um tribunal eclesiástico também para resolver causas canônicas, jurídicas. Então é para você, meu irmão, que está impossibilitado da comunhão porque está numa segunda união, procura o padre e vamos conversar, né? Vamos conversar para poder assim realizar o processo. E esse processo demora 1 ano, 1 ano e meio, a 2, de nulidade do seu matrimônio. Muitos perguntam: padre, mas é muito caro? São 4 salários mínimos.
Teoricamente é caro, né? Para o bolso de muitas pessoas. Mas para você que quer viver em estado livre e poder se casar com a mulher que você escolheu para viver com você, está vivendo ilicitamente, ilegitimamente, e você poder estar livre para dizer para ela: eu me caso com você porque estamos juntos, já temos filhos, né? Algo que eu não compreendo, uma pessoa que vive com outra 20 anos sem se casar. Por que não se casar se a igreja está te dando esse remédio? É vir para a igreja, não poder comungar. É ser convidado para ser padrinho de casamento, de batismo, e não poder ser. Porque não podem. E se são, é porque mentiram, e mentindo vão para o inferno. Esse é o problema. O que tem de mentiroso não está escrito, né? Coitada da secretaria ali. A senhora é casada? Sou. Aí você pede, dá certidão de matrimônio. Eu só tenho essa, do civil. Do civil não é de matrimônio. Cadê a de matrimônio? Ah, mas eu não sou casado na igreja. Aí a gente aperta um pouquinho e já descobre, né? Eu não sou casado na igreja, moço. E aí você pergunta, mas por quê? Poderia ser. Ah, porque eu já fui casada. Então, o tribunal eclesiástico, ele caminha junto com a diocese e com as dioceses, né? 37 anos, e aqui eu já dou um ponto final nesse primeiro apêndice do que eu gostaria de falar. Primeiro, agradecer quem foi na Romaria. Não é fácil sair meia-noite e ficar acordado lá, chegando 4 horas até às 7 da manhã, mas é um dia que você fica meio em penitência, né? Então valeu a pena. E eu agradeço a vocês que foram na Romaria, porque estão em comunhão com a nossa igreja diocesana, e também agradeço aos líderes, né, coordenadores dos ônibus, que deram aos seus membros lá nessa peregrinação condição de rezar, de fazer silêncio e de peregrinar, para recebermos lá a graça indulgente do aniversário de 37 anos de instalação da nossa diocese de Osasco, pelas mãos do nosso bispo diocesano. Hoje, queridos irmãos e irmãs, então agora eu inicio a minha prédica, né? Minha homilia, lembrando que Jesus no Evangelho, ele coloca uma condição de ser, de fato, o soter, o Salvador. E ele diz: em verdade vos digo, isso já no versículo 2, né, de São João: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. E ele diz: porque eu vou para o Pai. De fato, Jesus vai para o Pai porque o seu tempo está acabando nesta terra, mas ele indo para o Pai ocupará o seu trono celeste. Mas o interessante do Evangelho é algo que chama-nos a atenção, né? É que ele diz: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tudo que eu faço, não faço por mim mesmo, mas é o Pai que estando em mim realiza as suas obras. As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas é o Pai que realiza em mim estas obras. Ora, e ele está admirado pelos discípulos que questionam, né? Como nós poderíamos ir, né? Lembre-se que esse Evangelho é um Evangelho que nós usamos nas Ezequias, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas, né? João 14. Na casa do Pai há muitas moradas, né? E Jesus, ele fala que ele e o Pai são um. Até isso me faz lembrar, na capela do nosso bispo, era Dom Francisco, passou para Dom Ercílio, agora é Dom João, né? Tem um dos dizeres lá: ut unum sint, que todos sejam um. Essa expressão, ela é importante para nós, que ela nos remete a essa realidade de pertença a Deus.
E nós pertencemos a Deus, por isso fomos aspergidos hoje, para lembrar o nosso batismo. Através do nosso batismo há um renascimento em todos nós. Deixamos para trás o homem nascido de Adão, com a mácula do pecado, para, ao nascermos pelo batismo, e aí mergulhado nas águas, renascer, dar a oportunidade para a criança se tornar um neófito da igreja, ou o adolescente se tornar um neófito, ou um adulto do catecumenato, ao ser batizado, ele se torna um neófito, um novo batizado, que agora tem parte com Cristo, É algo que desprezamos, mas que muitas vezes temos que nos iluminar para compreender que a ação espiritual, a ação de Deus em nós pelo batismo, ela nos torna outros homens, novos, nascidos na graça, pelo batismo. Recebemos fé, todos recebemos a fé, a esperança de um dia ressuscitarmos com Ele, com Cristo, e a caridade, as 3 virtudes teologais do batismo. Um dia especialíssimo para entendermos isso, E é engraçado que Jesus ele está comunicando aos discípulos essa realidade de unidade com o Pai, E aqui cabe-nos uma pequena reflexão sobre a Trindade, embora desnecessária, mas é importante lembrar quem é Jesus, Essa é a pergunta. Ele é a figura do Filho, a segunda pessoa da Trindade. Quem ele é? Como definir essa pessoa, Jesus? Ora, ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele é Deus e homem. E sendo Deus e homem, é Deus que age através dele no tempo em que ele esteve entre nós. O tempo todo ele se refere ao Pai. É o que ele tenta dizer aos discípulos. Ele diz: mas é hora de eu ir, eu vou para o Pai. E quando eu voltar, vos levarei comigo, porque vós sabeis o caminho. E Tomé, ele diz: mestre, como sabemos aonde vai? Como poderemos saber o caminho? Nós não sabemos ao certo. E Jesus responde: eu, Tomé, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Só Jesus. Jesus, Ele é o caminho. Ele é que nos conduz para os braços de Deus. Ele que nos eleva e nos edifica, como templos do Espírito. Cada indivíduo. Há a alegria de estarmos em Cristo, mesmo no sofrimento. Pela manhã eu dizia na comunidade de São José, que sendo convidado para dar a unção dos enfermos para um enfermo que já estava no declínio, terminal, vamos dizer assim, é quando o médico chega e fala: olha, não tem mais jeito, mãe, chama o padre porque ele já está partindo. E chamaram a mim, e eu fui. E ao chegar no hospital, lá no Morã, esperei um pouco, subi com a unção dos enfermos, com a água benta, não levei a hóstia consagrada, não levei a Eucaristia, mas levei a unção. Fiz uma breve oração, quando cheguei estava a filha, e triste, o padre chegou. Quando o padre chega, vem aquele sentimento: meu irmão, meu pai vai morrer, e a avó dizia: meu filho está partindo, antes de mim. Mas eu conversei, fiz a oração, uma breve acolhida, falei sobre o sacramento e dei a unção para aquela criatura que nem foi batizada, fez o crisma, fez primeira comunhão, mas se distanciou de Deus a tal ponto que mergulhou numa vida de vícios, pecado. E esse é o drama de quem se afasta de Deus, Você perde aquele vínculo,
de fé, de uma vida sacramental, e durante toda a vida teve seus filhos, mas não procurou a Deus. Mas no final da vida, Jesus foi até ele, através do sacerdote. E aquele homem que estava terminal, eu dei a unção para ele, e aí poderíamos dizer, está acontecendo a morte na alma por vários fatores, né, que nós desconhecemos, mas que sabemos, o autor é demônios, né, Satanás. Satanás é o verdadeiro autor da morte, né? Mas é interessante que a visita, ela causa espanto à medida não enquanto eu estou lá, mas é depois que eu vou embora. Porque enquanto eu estava ministrando a unção, o padre diz: por sua pieníssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que liberte dos teus pecados, ele te salve. E aí unge a cabeça, a testa, as mãos, né? O padre unge as mãos e a testa da pessoa, e o padre continua a oração: por sua pieníssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que liberte dos teus pecados. Significa que naquele momento eu estou libertando ele dos pecados. Então ele é um sacramento de cura na alma. O Senhor vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que liberte dos teus pecados, ele te salve, na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Olha, na sua bondade alivie os teus sofrimentos, para que, restabelecido por sua misericórdia, voltes para a glória de Deus, para a vida eterna. O padre, então, de certa forma, ele suscita naquela alma bendita a graça, invocando o Espírito Santo, mas ministrando a unção e dando àquela criatura que agora, afastada de Deus, se reconcilia com ele e volta ao estado de graça. Aí o sacerdote diz, impondo as mãos na sua cabeça: curai, Redentor nosso, pela graça do Espírito Santo, esse vosso filho, João Antônio Orlando, que está enfermo, sarai suas feridas, expulsai para longe dele todo o sofrimento corporal e espiritual, para que, restabelecido, retorne às suas atividades. E o padre vai embora. 15 minutos depois me liga: padre, o que o senhor fez? O meu irmão está de pé aqui, está de pé andando, já está, o médico não sabe o que faz. O médico disse, ele estava morrendo, não está mais. É Cristo que cura, que salva, que liberta e cura as feridas da alma, que causa a morte do corpo. Por isso, nós temos que estar atentos a tomar, assim como nós tomamos a Pfizer, né? Estão dizendo que está matando ainda no câncer, né? Mas eu acho uma falácia. Eu tomei a vacina agora da Covid, né? E é da Pfizer. A do Covid eu tomei agora junto com o H1N1, né? A nova vacina da gripe. Quem não tomou tem que tomar. Muitos dizem que quem se nega a tomar é negacionista, entendeu? Eu falo que é burro, né? Porque você não sabe o número de pessoas que, ao ficar gripado, resfriado, leva para a mãe, para o pai que é idoso, a gripe, que é um vírus, e vai não morrer ele, porque é jovem, mas o pai e a mãe morrem. Ele matou o pai e a mãe sem saber. Então é uma tolice. Todos temos direito de fazer escolhas, mas com saúde não se brinca, né? Os médicos falam isso, né? Eu não vou contra médico de jeito nenhum, porque na hora do vamos ver, quem tirou minha vesícula foi o médico. Vesícula dodói, doendo, ninguém do meu lado, pai, mãe, irmão, ninguém queria me ajudar. Aí eu falei, tem que ir no médico, porque o médico que eu não conheço virou meu amigo, né? Gastroenterologista, que eu volto a cada ano lá para conversar com ele, né? Praticamente, porque eu já estou bem, e ele é quem tirou a minha vesícula, e eu confiei a minha vida a ele por 2 horas, que virou 4, né? Ele falou, padre, era para ser 2, virou 4 horas, viu? O senhor não consegue ser entubado, minha garganta tem um desvio lá,
tem que ser uma cânula com videolaparoscopia, né? E aí eu me salvo. Se eu sofrer alguma coisa, não vai conseguir entubar. Mas isso sou eu, você é de outro jeito. Mas temos que confiar na ciência. E eu digo a vocês, a ação do sacramento da unção dos enfermos, ela é de cura. Então eu estou dizendo hoje, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Que verdade é essa? Ele é o Senhor da vida. Ora, ele estava morto e Cristo o ressuscitou. Lázaro estava morto e Cristo o ressuscitou. Levanta-te, Lázaro. Essa potência de Jesus, né? Essa potestade, né, de Jesus, essa graça, nós chamamos graça, de ter essa presença de Cristo em nós pelos sacramentos. Quem fez a primeira comunhão tem o sacramento da Eucaristia. Quem fez o crisma confirmou o seu batismo e recebeu os 7 dons do Espírito Santo. Recebeu no crisma. Por isso você que é coordenador de crisma, catequista de crisma, tem que ensinar bem os seus catequizandos a compreender que eles estão ali confirmando o batismo que receberam no passado, porque já se tornaram adultos na fé e agora querem caminhar na graça de Deus, se deixando guiar pelo Espírito. E é aqui que eu volto o meu olhar para a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, porque lá a comunidade cheia do Espírito Santo está sendo perseguida, torturada, né? E muitos mortos, muitos mártires, e a comunidade cresce, o número de discípulos é enorme, e todos querem ser alimentados, e os apóstolos, os discípulos, encarregados da pregação, do trabalho pastoral, de curar os enfermos. Olha, o padre vai no hospital, né? Curar os enfermos, esse santo trabalho continua. Eles entenderam que eles não davam conta. Então você que é ministro, você é ministro na diaconia. Quando você é convidado para o serviço ministerial, é porque a igreja já tem muito trabalho, precisa de mais gente para a obra. Convidaram 7 homens de boa fama e cheios do Espírito Santo. O primeiro deles foi Estevão. Depois os nomes vêm em seguida, que é bom falar, porque falamos pouco deles. O primeiro Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Aqui são 7 homens para diaconia. É aqui que a igreja começa, na sua hierarquia, a multiplicidade dos dons e dos carismas. Você, meu irmão, chamado ao ministério, você não foi chamado porque você é bonito. Às vezes eu tenho um problema, eu tenho poucos ministros da palavra, e como eu celebro em todas as missas, faço todas as missas, os ministros da palavra celebram nada quase, pouco. Aí eu ligo para o ministro, eu não, né? A secretária, o padre não pode, eu não posso. Ótimo, você não pode, está doente, está justificado. Mas quando o ministro fala, eu não posso, podendo, eu não posso, mas ele pode, só que ele não quer. Aí é diferente. Aí é vaidade. Aí não é serviço. Aí o que você está se prestando é algo meramente humano, não é espiritual. Porque o servo, ele quer servir. Então o ministro tem que ter fome de Deus, tem que se preparar todo dia, ler a palavra, estar preparado em estado de graça. E quando o padre fala, olha, meu irmão, celebram para mim, você só não vai se estiver doente. Aí não dá, né? Entenda. Mas é importante a gente ter essa consciência desse serviço, dessa diaconia. Por isso hoje, nesse 5º domingo da Páscoa, o livro dos Atos nos dá a conhecer então a escolha dos 7 diáconos para ajudar nesse serviço ministerial, e muitos deles pregavam tão bem
que morreram por causa disso. Um deles é Estevão, que pregava nas praças sem medo, com os romanos olhando, os romanos assistindo ele como uma presa. E terminando a pregação, eles apedrejaram Estevão e o mataram, o primeiro mártir, diácono da igreja. Ora, celebrar hoje então com graça, com alegria, o quinto domingo nos faz refletir sobre essa diversidade de dons nesses ministérios que assumimos na nossa comunidade, e o maior deles eu considero aqueles que são ocultos, nós não vemos, né? O ministério da amizade, quando a gente se encontra na igreja. A coisa que eu tenho mais saudade da minha comunidade de origem é fato que quando, na minha época, aos 30 anos atrás, lá, eu conhecia todo mundo, como vocês se conhecem, né? Na quermesse, nos trabalhos, no diálogo, na amizade. Ministério da amizade é importante, porque a gente estende as mãos, e quando você está tendo um problema, o irmão pode te aconselhar certo, que o grande mal que nós temos é nos aconselhar com a pessoa errada, né? Se você trabalha num lugar, você vai se aconselhar com o seu amigo de trabalho. Primeiro que ele fica sabendo da sua fraqueza, né? E aí ele te destrói mais fácil, porque há uma competição, né? É lobo engolindo lobo, né? É competição profissional. Se você confia a sua vida para alguém que é colega, ele não é seu irmão, e muito menos seu amigo. Ah, mas para quem eu posso confiar? Para o seu irmão. Ah, meu irmão fala coisas para mim que ele não fala para a esposa, que ele não fala para os filhos, para os netos, e eu fico de cabelo em pé. Mas como que a gente pode aconselhar alguém? Tendo a confiança dele. Mas não podemos escolher a pessoa errada, porque você escolher a pessoa errada é você dar a arma para o inimigo te destruir. Você já está no chão, e aí ele vai chutar sua barriga, não vai te aconselhar bem. Quem pode fazer isso? O seu irmão de igreja, porque ele tem a capacidade, o dom, é capacitado pelo Espírito Santo para fazer o bem, para aconselhar bem. Assim, queridos irmãos e irmãs, eu diria que na hierarquia da igreja, os valores cristãos estão aí representados, mas é no sacerdócio comum que nós vemos emergir a vida dos santos, né? Nós vemos aparecer, né? A vida dos santos através do sacerdócio comum que todos recebemos. E ele se revela das diversas maneiras. Olha, meu irmão, imagine você que é cristão, nem aparece tanto na comunidade, e de repente você vai em um determinado lugar e a pessoa diz: nossa, mas a minha mãe não está bem, isso está acontecendo com ela, a nossa família não está passando bem. Eu tenho certeza que no primeiro instante você confia a ela a especial proteção de Maria, de Nossa Senhora. Confie a vida daquelas pessoas a especial proteção de Maria. É óbvio que, ao mesmo tempo, Nosso Senhor, para que a graça de Deus possa agir, expulsar os demônios daquela família, possa dar a eles condição de lucidez para poder se curar das enfermidades desse mundo. É aqui que está a condição sine qua non, né? Condição necessária para sermos cristãos católicos, apostólicos, romanos. E eu gostaria de lembrar que o Papa já foi eleito, um Papa novo, né? Mas eu penso que foi o Papa Francisco que, na Jornada Mundial, escolheu o país onde vai ser realizada a Jornada Mundial da Juventude. Eu estava em dúvida se era China ou Coreia, e o seminarista me falou: Coreia do Sul, padre. Eu falei: que bom, vamos dançar o K-pop lá, junto com o padre coreano, né? Mas surpreendam-se, né? Porque lá eles já escolheram 5 santos para poderem venerar aqueles que irão para a jornada. Primeiro, João Paulo II. Interessante, né? Depois, aqueles
santos coreanos que foram mortos, né? São Kim Taegon, né? Santos mártires, celebramos eles na igreja, né? Normalmente durante a semana. Depois, uma chamada francisca de uma congregação, provavelmente xaveriana, se eu não me engano, né? Há um outro, né? São mais dois. O último eu sei que é o Santo Carlo Acutis. O quarto não me lembro bem, não sei se você se lembra, mas tem um quarto santo que é um santo conhecido, mas que agora não me veio à mente, mas pelo menos 4 eu lembrei. Ele serve para nós lembrarmos da jornada da juventude que irá acontecer lá na Coreia do Sul. Se você tem coragem, se candidate para ir conhecer o país coreano, né? Prepare-se, porque vai gastar um pouquinho, mas vale a pena estar caminhando com os jovens e indo lá para a Coreia do Sul para viver essa experiência cultural, mas primeiro sobrenatural, né? Da vocação que é viver essa união com Deus através desse carisma da juventude. E pedimos então a beatíssima proteção de Nossa Senhora por nossas necessidades, ela que é mãe e mestra em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,